Olá pessoas, estamos de volta aqui, continuando o assunto das organelas celulares. Na última aula a gente falou sobre membranas e agora vamos contemplar as outras organelas que são tão importantes quanto a membrana para a célula. Certo? A primeira delas eu coloquei aqui nessa bolinha, certo? A localização de imagens que a gente já utilizou nas outras aulas. A gente vai começar pelo retículo endoplasmático. Para simplificar, para não precisar sempre colocar essas duas palavras que são bem grandes, a gente usou a abreviaçãozinha RE, certo? O retículo endoplasmático é essa parte aqui, mais azulada, e vai consistir num conjunto de membranas que tem a função de síntese e transporte de outras substâncias que existem dentro da célula, certo? Há dois tipos de retículo endoplasmático, que vai ser o rugoso, que a gente pode chamar ele de granular também, e o liso, certo? Que às vezes em algum lugar você pode encontrar como agranular, certo? Vem com A antes da palavra granular. Primeiro, o retículo endoplasmático rugoso, certo? Ele vai possuir ribossomos aderidos às suas membranas, como a gente pode ver aqui nessa imagem, certo? Esses bolinhos aqui estão representando os ribossomos. E é por isso que ele vai ter esse aspecto mais de rugoso, certo? Esses ribossomos vão produzir proteínas, nós já vimos as proteínas, que são envolvidas por membranas, formando pacotes que vão ser enviados para outra organela chamada complexo de Golgi. Certo? E de lá, eles vão ser enviados para locais dentro e fora da célula, de acordo com a necessidade. O retículo endoplasmático liso, certo? Não vai possuir os ribossomos, como a gente vê aqui, ó. Vai ser bem lisinho, livre daquelas bolinhas representando da outra imagem, certo? Nele vão ocorrer a produção de ácidos graxos, fosfolipídios e esteroides, que vão ser importantes para as células e para o organismo de forma geral. No interior da membrana, existem enzimas, certo? Que combatem substâncias tóxicas e promovem a desintoxicação dos organismos. Certo? Então, no caso dos seres humanos, né, nós temos essas células distribuídas, essa organela distribuídas em quase todas as células do corpo, certo? E, dando ênfase aqui ainda nessa parte, nos músculos essas organelas servem como reservatório, certo? De íons cálcio. Então elas também vão guardar ali dentro delas o cálcio. Mais especificamente, um canto no corpo humano, certo? Que vai ter um número alto de células com essas organelas, vai ser no fígado, certo? O uso constante de substâncias tóxicas ao organismo, sejam elas medicamentos, o álcool e etc., faz com que o retículo endoplasmático liso das células do fígado se desenvolvam e ocorra um aumento da quantidade de membranas e enzimas para desintoxicação, certo? Então, quanto mais se utiliza certa essa substância tóxica, como por exemplo um remédio, ele vai ser tóxico, ele vai ajudar a gente a combater algum sintoma, alguma doença, mas em compensação, em contrapartida, ele pode ser tóxico de acordo com a dosagem que você está utilizando, certo? Então, se você abusar muito desse medicamento, você vai desenvolver uma resistência. Por quê? Porque as células do fígado vão ser as responsáveis por desintoxicar o seu organismo, certo? Do excesso daquele medicamento. Então, quanto mais você abusa daquele medicamento, mais as células vão se tornar combativas a ele e mais difícil vai ser alcançar o efeito desejado enquanto você está usando aquele tóxico, certo? Então, você vai ter que usar muito mais para alcançar o mesmo efeito, certo? Aqui no finalzinho eu coloquei. Isso ocorre porque as células do fígado são as responsáveis pela desintoxicação. Isso acontece com álcool, isso acontece com medicamentos, isso acontece com um monte de substâncias que podem ser, potencialmente, né? Elas podem ser tóxicas ao corpo. Outra organela, o complexo golgiense, ou complexo de Golgi, daria de onde você está lendo, certo? Vai ser uma organela celular, eu coloquei ela aqui na imagem, certo? Dá para ver ela aqui, ó, pequenininha. Aqui no canto, o retículo endoplasmático, certo? E aqui do ladinho dele vai ter o complexo de Golgi. Essa organela vai ser encontrada na maioria das células eucarióticas, com exceção de duas no corpo humano, principalmente, são as hemácias e os espermatozoides. Essa organela vai ser encontrada na maioria das células eucarióticas, com exceção da hemácia e do espermatozoide, e vai ser formada por várias pilhas de sacos achatados, delimitados por membranas. Então aqui vai ter uma representação esquemática, certo? Então cada uma desses aqui onde eu estou passando o mouse vai ser uma representação desses sacos achatados que eu coloquei aqui. E essa partezinha verde, eu acho que é verde, eu sou péssimo com cores, vai ser verde mais clarinho aqui por fora, vai ser a membrana que delimita, né, o formatinho desse saco. Certo? Por isso que ele vai estar achatado aqui. É uma figura para cá, ela tem uma dimensão e ela está cortada no meio para a gente entender que
tem um espaço dentro dessas membranas, certo? As principais funções do complexo de Golgi são modificar as proteínas e lipídios que vêm do retículo endoplasmático. Então, dentro desse saco, a gente vai ter uma série de reações bioquímicas que vão acontecer para modificar de acordo com o destino dessa substância. Então, se ela precisa ser modificada para ser utilizada, a substância vai para o complexo de Golgi, sofre as alterações e depois é encaminhada para outro lugar. Então, ele também vai transportar, selecionar e endereçar diversas substâncias, certo? Ele vai ser o responsável pela logística das substâncias dentro de uma célula. Reciclagem entre membranas. Então, sempre que ele precisar usar uma parte da membrana para enviar uma substância, quando a célula recebe, é essa organela responsável por reciclar essa parte da membrana. Então, quando ela usa uma membrana para transportar alguma coisa, é esse indivíduo aqui que é responsável por captar aquela membrana de volta para reutilizar no futuro. Porque nada na célula se perde, certo? Ela não se dá o luxo de desperdiçar os recursos que ela tem à disposição. Outra função muito importante do complexo de Golgi é formar a parede celular vegetal. A gente já viu, quando viu os tipos celulares, que o tipo celular vegetal ele possui uma parede além da membrana, certo? E ela é formada por essa organela. O acrossoma do espermatozoide. Então, o espermatozoide, como não vai possuir o complexo de Golgi, certo? Ele vai ter, esse complexo de Golgi vai se tornar o acrossoma, que vai ser responsável pela penetração do espermatozoide no óvulo. Os lisossomos, a membrana plasmática e a membrana nuclear, certo? Vão ser todas as responsabilidades do complexo de Golgi. Mais um organelo extremamente importante para as células vai ser o citoesqueleto. O citoesqueleto é uma rede de fibras proteicas localizadas no citoplasma da célula. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui nessa representação, na imagem, certo? E essa parte de cima, essa laminazinha azul em cima e embaixo, vai estar representando a membrana plasmática. E tudo que mantém, né, a célula organizada, né, geograficamente falando, lá dentro do micro-universo da célula, vai ser o citoesqueleto, certo? Nessa representaçãozinha aqui. Então, nós temos essas fibrinhas aqui, essas fibras aqui e essas daqui, mais alongadinhas, certo? Todas elas vão ser responsáveis por, assim como no ser humano, sustentar, como o esqueleto mesmo, né? Essas fibras das células eucarióticas são os microtúbulos, os filamentos de actina, ou microfilamentos, e os filamentos intermediários. Vamos dar ênfase nessas três estruturas que formam o citoesqueleto. E o citoesqueleto, né, é uma estrutura bastante dinâmica. Vai permitir diversas atividades celulares, como a divisão celular e a movimentação de alguns indivíduos, como os amebas, né? A movimentação ameboide vai depender muito do citoesqueleto. Primeiro, vamos falar um pouco sobre essas três estruturas que formam o citoesqueleto, né? Os microtúbulos, que são constituídos por moléculas de proteína, nós já conhecemos essa substância, alfa e beta tubulina, e formam esses tubos longos e ocos. Então, vocês podem perceber aqui, né, que eles têm essa estrutura que representa o tubo oco, né, e são estruturas dinâmicas, estando em constante montagem e desmontagem de sua estrutura para auxiliar nas funções da célula. A segunda estrutura vão ser os filamentos de actina, que são constituídos por actina e formam espirais. Então, se você olhar aqui nessa imagem, a gente vai ter essa representaçãozinha aqui da espiral, né? E o destaque dessa estrutura vai ser principalmente na manutenção e a alteração da forma da célula e na movimentação, como a movimentação ameboide que eu já falei antes, e também na contração da divisão celular. E a terceira e última estrutura vão ser os filamentos intermediários, que são constituídos por diferentes tipos de proteínas, em torno de 50 mais ou menos. E esses filamentos são menos dinâmicos, eles não vão ter tanta atividade como os outros dois que a gente viu, né? E eles vão estar relacionados à manutenção da forma da célula. Justamente por não ser tão dinâmico, eles vão ser o responsável por manter a forma padrão da célula, certo? Dependendo de onde a célula esteja, ela precisa estar com um formato definido. E esse formato vai ser uma responsabilidade desses filamentos intermediários. E também ele vai ser responsável pelo revestimento da membrana nuclear internamente. Então, a membrana que envolve o núcleo das células eucarióticas vai ser estruturada, né? Ela vai ser mantida por conta desses indivíduos. E ele também vai ancorar, né, cromossomos. Então, na divisão celular, os cromossomos precisam estar em um lugar específico, a responsabilidade desses indivíduos aqui, manter os cromossomos nesse lugar. E algumas organelas, elas também são ancoradas por eles, dentro da célula. Certo? Então, se a organela, como a gente já viu nas fotos, nos slides anteriores, se a organela está em um lugar específico, provavelmente ela vai estar segurada ali naquele lugar pelos filamentos intermediários. E no final das contas, a gente reúne
todas as funções do citoesqueleto nesse momento, né? Manutenção da forma da célula, então a célula não fica, ela não é gelatinosa, aquosa, esguia e solta no ambiente, ela tem um formato sim, e esse formato é responsabilidade do citoesqueleto. O suporte mecânico da célula, então para se manter num tecido, certo? A célula vai precisar do citoesqueleto, então esse suporte mecânico tem a ver com a estrutura física, certo? A manipulação da membrana, como na formação de vacúolos alimentares. Então a membrana, quando a célula vai captar alguma coisa do ambiente, que ela engloba essa substância com a membrana, todo esse processo de englobamento vai ser responsabilidade do citoesqueleto, certo? A movimentação da célula, quando a célula vai utilizar o movimento ameboide, que é o movimento de projetar parte da célula e depois se puxar para lá, né, vai ser responsabilidade do citoesqueleto também. Formação de cílios e flagelos, que são organelas que a gente ainda vai ver. E a formação do fuso mitótico para a divisão celular, bem como a movimentação das organelas e vesículas dentro da célula, certo? Tudo isso, toda a parte logística e mecânica que a célula vai ter dentro de suas atividades vai ser responsabilidade do citoesqueleto. Os centríolos. Centríolos são estruturas difíceis de observar. É tanto que nessa imagem aqui a gente vai ver que os centríolos são só essas cápsulazinhas pequenininhas aqui no canto, superior e inferior, certo? Difícil de se observar no microscópio óptico, certo? Elas receberam uma atenção maior com a chegada do microscópio eletrônico. E seu destaque dá-se durante a divisão celular. Então, no processo de divisão celular é que eles vão brilhar, certo? Que eles vão atuar, de fato, nessa atividade e dá para ver eles atuando, certo? Onde eles migram para os polos da célula, duplicam-se e, unidos às outras estruturas, eles vão realizar a divisão celular. Flagelos e cílios, certo? Eles são estruturas citoplasmáticas anexas à membrana. Então, eles têm origem dentro do citoplasma, mas a gente só vai ver eles do lado de fora. Tendo origem a partir do prolongamento dos centríolos. Então, temos centríolos que se prolongam e formam essas estruturas. Esse comprimento é variado, sendo os cílios sempre menores que os flagelos, certo? E assim, eles são menores e são mais volumosos, né, para compensar o seu tamanho. E os flagelos, como são muito longos, eles não precisam ser numerosos para executar a função deles. Normalmente, eles estão em poucas quantidades, né? A principal função deles dois é locomotora. Então, todas as células que possuem cílios e flagelos, elas vão precisar se movimentar de alguma forma, certo? Porém, os cílios estão presentes no trato respiratório, certo? Na traqueia, mais precisamente. E lá eles vão realizar uma função de defesa. Eles vão ser responsáveis por reter e eliminar, certo? Partículas e micro-organismos e vão formar o muco até que se forme o pigarro e a gente cuspa. Aqui na imagem temos os 3 exemplos. Aqui temos um exemplo de espermatozoide, né? E ele tem um flagelo, que está aqui como uma cauda, né? E esse flagelo ele vai ser responsável por garantir que o espermatozoide corra todo o trato até o óvulo. Aqui, nessa segunda imagem, aqui, nós temos os cílios, né? Que ele vai ser responsável por movimentação de alguns procariontes também, certo? E aqui temos os cílios no trato respiratório. Então, na traqueia, aqui, pulmões, traqueia, na representação didática, esses cílios vão ficar se movendo, né, sempre de baixo para cima, levando todas das partículas e os micro-organismos que foram captados por eles na traqueia de volta para serem eliminados por nós. Agora nós chegamos nos cloroplastos, certo? Os amigões verdes aqui na natureza. Vão ser organelas em formatos de disco, né, como a gente tem aqui nessa imagem, e eles vão ser encontrados em células que realizam fotossíntese. Eles estão intimamente associados a esse processo de obtenção de energia. Eles possuem membrana interna e externa, então nós temos aqui essas representações, esse verde mais escuro do lado de fora na imagem, vai ser a membrana externa, e o verde mais clarinho aqui, mais no interior, né, vai ser a membrana interna, com um espaço intermembranar. Então a gente vai ver aqui, entre essas duas membranas, vai ter um espacinho aqui, também mais escuro, esse vai ser o espaço entre elas. No centro da organela, aqui representado, existem discos de membrana conhecidos como tilacoides, dispostos em pilhas interconectadas. Então aqui, ó, um em cima do outro, e eles vão estar se conectando aqui, usando essas hastezinhas. E essas pilhas vão ser chamadas de grana, que é singular de grano. Os cloroplastos, né, esses vão conter os tilacoides, que vão ter dentro dos tilacoides os complexos de coleta de luz, que é para realizar a fotossíntese.
E dentro desses complexos, existe uma série de substâncias. A principal delas é a clorofila, certo? Esses discos tilacoides são ocos e esse espaço vai ser chamado de espaço tilacoide ou lúmen. E lá é onde vai acontecer, né, o nosso processo de fotossíntese. Então a gente tem aqui de novo outra representaçãozinha, agora com uma amostra dos nomes das estruturas e das estruturas com as setinhas. Então temos a membrana, o espaço intermembranoso, a membrana externa, a membrana tilacoide, o lúmen, tá tudo aqui, certo? E assim como a nossa próxima organela, ele também vai ter DNA e ele também possui um estroma, que é uma espécie de citoplasma, né? O que aí já leva a gente para discutir sobre a origem dessa organela, né? Que aí tem a origem endossimbiótica. Isso aí a gente vai guardar para um próximo vídeo. As mitocôndrias, assim como os cloroplastos, vão ser fábricas de energia celular, certo? Ela vai, a principal função vai ser produzir um suprimento de adenosina trifosfato, certo? Esse nomão inteiro pode ser reduzido em ATP, certo? Que vai ser a principal molécula energética que o nosso corpo vai utilizar. Ela é uma molécula que carrega energia e ela pode ser quebrada e ela vai ser quebrada, né, de acordo com as necessidades do corpo. Então toda a digestão do sistema digestório vai resultar, né, na absorção de substâncias para produzir essa moeda energética para que a gente consiga desempenhar nossas atividades. Essas organelas apresentam duas membranas, assim como o cloroplasto, só que, né, a membrana interna ela vai apresentar projeções para o interior, que são essas projeções aqui, que a gente vai chamar de crista mitocondrial, e a membrana externa ela é mais lisa. Então a gente está vendo aqui do lado de fora que ela é mais uniforme. A parte de dentro ela tem essas cristas que vão e voltam, né, no espaço interno. A membrana interna vai delimitar o seu espaço interno, que é a matriz mitocondrial, e na matriz encontra-se a grande quantidade de enzimas que vai atuar principalmente na respiração celular, que vai ser esse processo de obtenção de energia, certo? Outras proteínas também vão estar presentes nessa matriz mitocondrial, e assim como nos cloroplastos, eu falei que tem um material genético, DNA e RNA, e também ribossomos que vão ser responsáveis pela produção de proteínas aqui para dentro, de acordo com a necessidade da mitocôndria. Certo? Essas foram as organelas que a gente ainda não tinha contemplado. E muito obrigado. Bons estudos.